Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a professora Maria Júlia de Albuquerque Oliveira. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer conversar com a senhora. Igualmente. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história de vida, o testemunho da professora Maria Júlia e do seu esposo já falecido, professor Rubem. E eu gostaria de perguntar à senhora, de início, a sua data de nascimento e onde a senhora nasceu e passou sua infância. Minha data de nascimento é 11 de janeiro de 1937. Eu nasci em Maués, Amazonas. Que legal. E foi ali em Maués que a senhora passou a infância mesmo? Foi, eu vim para o colégio, para o Colégio Adventista Brasileiro, na época o CAB, no ano de 1951. E a senhora tinha quantos anos quando veio para o CAB? Tinha 12 anos. Legal. E qual o nome dos seus pais? E a senhora teve irmãos também? Pode mencionar o nome dos seus irmãos. Meu pai chamava-se Davino Gomes de Albuquerque, ele foi pioneiro adventista lá no Amazonas. Um dos primeiros adventistas convertidos pelo pastor Léo Halivel. Que legal. E a minha mãe, Florisa Sunier de Albuquerque. Legal, muito legal. E a senhora teve irmãos? Eu tive um irmão, um homem chamado Francisco Carlos. E eu tive 5 irmãs: Dulce, Cleia Prois, Ruth e Miriam Boger. Estou dando já o nome com o nome dos maridos. Sim. Depois a terceira é a Dircileia de Albuquerque Félix. Eu sou a quarta, Maria Júlia Albuquerque de Oliveira. A outra minha irmã chamava-se Daísa de Albuquerque Wichert. E a caçula chamava-se Doraci. Chama-se Doraci Albuquerque Grameson. Bom, a senhora comentou sobre o seu pai ter sido um pioneiro lá em Maués, no Amazonas. Nos conte um pouquinho sobre como foi a conversão da família através do pastor Léo Halivel. O pastor Halivel tinha uma lancha que chamava-se Luzeiro. E meu pai era dono do negócio de gasolina, ele tinha essas coisas. E o pastor Halivel pediu para botar combustível para Luzeiro. E aí ele gostou do meu pai também simpatizou com ele, conversaram. E meu pai era uma pessoa de projeção na cidade, mas o meu pai, e ele inclusive era maçom. E foi só o Espírito Santo que consegue explicar como é que meu pai deixou tudo e se tornou adventista. Amém, amém. Com certeza, foi a ação de Deus, né? Convidou para assistir às conferências e meu pai gostou e começou a ir. E a minha mãe não queria, foi muito mais difícil, e meu pai aceitou e foi uma coisa mesmo do Espírito Santo, não foi uma coisa muito fácil, mas porque a família dele era de muita projeção na cidade. E a família não aceitava isso. Um membro da família e um dos membros importantes da família se converteu ao Adventismo, que era uma religião que estava chegando ali. E a senhora sabe mais ou menos o ano em que isso aconteceu? Olha, eu sei que a minha irmã, eu tive meu irmão mais velho, eu não me lembro a data, o ano que ele nasceu, mas a minha irmã mais velha, ela nasceu em 1932. E mais ou menos a minha mãe converteu-se na época que a Ruth estava para nascer. A minha mãe estava esperando a Ruth Bog, quando ela se batizou. E qual foi o ano então do nascimento da Ruth? Ruth foi em 33. Ok, muito bem. Então, a senhora já era nascida? Não, eu nasci adventista já. Eu sou adventista de berço. Que legal. E quando que foi o batismo da senhora? Foi quando eu tinha 12 anos. Eu fui para o colégio, nós íamos para o colégio, mas o pastor lá queria que fosse contado na conta de ser batizado no Amazonas. Eu me batizei antes de vir para o colégio. Em 1951,
50, porque 51 nós vimos em janeiro, mas foi em 50 que eu me batizei. Legal. E eu tinha 12 anos e eu fui batizada pelo pastor Walter Streitvest. Ah, sim, que legal. Que assumiu a Lancha Luzeiro depois do Léo Halivan. Que interessante. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a educação, né, da senhora. Então, onde que a senhora cursou o primário? Olha, primário... E depois no colégio, a senhora veio fazer que curso no colégio? Naquela época, o ginásio, né? Uhum. Eu fiz o primário lá no Amazonas, numa escola, na igreja, que meu pai pagava uma professora porque não queria que nós fôssemos para o grupo escolar. Né? Então, quando nós estávamos já indo para o ginásio, já estava no colégio, interna, a Rutinha e a Dulce, as duas mais velhas estavam em São Paulo. E em seguida víamos as 4 finais. E foi em 1950, janeiro de 51 nós chegamos no colégio e eu fiquei aí. Aí fiz o ginásio todo, depois o magistério. Ok. E depois a minha continuação, eu casei, fui para Curitiba, que moro lá até hoje, em 1961, eu moro desde 61 em Curitiba, e lá eu fiz a faculdade. Interessante. Daqui a pouquinho nós vamos falar do casamento, mas a senhora se graduou então no quê? A senhora fez o magistério, né? Depois a senhora fez uma outra faculdade? Escola normal naquela época era escola, chamava-se escola normal. Ah, tá. Eu fiz, depois de casada, eu fiz a faculdade na Federal do Paraná, eu fiz formada em geografia. Ok, muito bem. Certo. E agora, dona Maria Júlia, poderia nos falar um pouquinho sobre como que a senhora conheceu o seu esposo, o professor Rubem? Olha, minha mãe era amiga da mãe dele, elas eram mais ou menos vizinhas, elas eram amigas. E quando uma vez o Rubem já estava em Curitiba, que ele veio fazer o serviço militar, e ele morava em Curitiba, e uma época ele foi lá passar umas férias, estava muito chateado porque tinha terminado um namoro de alguns anos, com a namorada tinha terminado, e aí a irmã dele começou a sair com a gente, e aí foi assim que eu conheci, por intermédio da irmã dele, a irmã, que era uma família amigas, porque a gente não conhecia ele, porque esse moço estava em Curitiba, a gente não conhecia, ali que eu conheci, quando ele veio passar umas férias. Legal. Assim. E a senhora era mais ou menos que ano essa época? Foi em 55, acho que em 1955. Ok. E quando que vocês se casaram? Em dia 3 de janeiro de 1961. Ok, muito bem. E vocês tiveram filhos? Qual o nome dos seus filhos? Olha, 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. O mais velho chama-se Rubem Albuquerque de Oliveira, o do meio chama-se Ricardo Albuquerque de Oliveira e a caçula é Rejane Albuquerque de Oliveira. Certo, muito bem. A senhora poderia nos contar um pouquinho sobre a família de origem do professor Rubem, um pouquinho das suas lembranças do seu sogro, né? Quem foram eles? O meu sogro foi um dos pioneiros de comportagem. Ele se tornou depois assim auxiliar ao chefe dos comportores, ele que dirigia, ele que mostrava onde que tinha que comportar tudo. O nome dele era? Saturnino Mendes de Oliveira, do Rio Grande do Sul. Ele era gaúcho. Interessante. E a minha sogra era paulista, de Barretos, Jerônima Servos de Oliveira. E quais são as lembranças que a senhora tem do senhor Saturnino? Olha, ele já estava muito velhinho nessa época, porque ele trabalhou muito e era um pouco esquecido e tudo, então eu não tenho assim, a gente tinha contato, mas não tinha muita conversa, porque ele ficava muito no quarto, lia muito, então ele era uma pessoa assim, boa, dócil, gostava muito dos netos, gostava muito dos netinhos, então eu tinha boas lembranças dele, mas assim, particularidades, eu acho que o filho dele podia contar, porque eu não Certo. sei. E infelizmente o professor Rubem já faleceu, Já faleceu, né? há 12 anos. Qual foi a data do falecimento dele? 13 de outubro de 2009. Certo. Ok, muito bem. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória profissional de vocês, né? Vocês também atuaram na obra.
Quando vocês se casaram, onde vocês estavam, onde vocês trabalharam? Quando eu me formei aqui no colégio, em 1957, no magistério, a escola normal, que era naquela época chamava-se assim, em 57. Então, 58, 59, 60, eu trabalhei na Paulista, na Associação Paulista. Eu trabalhei como secretária. Aí eu casei em janeiro de 61 e fui para Curitiba, mas eu fui transferida porque ia continuar trabalhando. Eu esperava que eu ia pegar ser secretária de algum departamental lá em Curitiba, na Associação Paranaense. Qual a minha surpresa? Que o pastor João Wolff disse: não, a irmã vai ser professora, uma escola pequenininha, que só eu de professora para dar as 4 classes, que eu não tinha experiência nenhuma. Olha, foi uma coisa só mesmo por Deus que pôde. Eu continuei a prosperar bastante a escola. Eu sei que em 4 anos a escola estava bem grande, com uma professora para cada classe. Amém, amém. Deus capacitou a senhora, né? Eu sem experiência nenhuma, porque eu nunca tinha dado. Eu saí do colégio, eu fui ser secretária. E depois o pastor João Wolff jogou aquela coisa no meu colo e eu tive que resolver. E nessa época o seu esposo, ele também dava aulas? Ele trabalhava em quê? Quando nós casamos, ele estava no último ano da faculdade. Ele fez biologia. Ok. No CAB também? Não, ele fez biologia lá em Curitiba. Ah, ok. Porque ele estava morando lá em Curitiba, né? Ok. Que eu falei no início que eu conheci, mas ele morava em Curitiba. Sim. E as nossas famílias se conheceram porque eram vizinhas e eram amigas. Ok. Então ele começou a ser professor, fez concurso. Ele deu aula na obra, na escola, no CCA de Curitiba, alguns anos para auxiliar, porque ele já tinha 2 padrões no estado e na prefeitura, então ele não tinha muito tempo, então ele trabalhava muito. De manhã ele ia para o estado, ia da prefeitura, e à noite a prefeitura, então tinha só à tarde. Então, alguns anos só ele deu aula no CCA. Certo. Então, a senhora também... Eu também dei aula lá, e depois eu fiz concurso na prefeitura e fui trabalhar na prefeitura. Certo. Então, eu trabalhei 20 anos na prefeitura de Curitiba como professora de geografia nas escolas da prefeitura. Isso. Certo. E foram quantos anos de trabalho ao todo e quando vocês se aposentaram? Olha, quando eu me aposentei, depois de 20, porque naquela época eu não tinha 50 anos ainda. E com aquela época eu me aposentei porque eu já era a pessoa tinha 25, o professor com 25 anos de trabalho e sem interrupção, se aposentava. Foi isso que aconteceu comigo. E o Rubem também se aposentou. Agora ele ficou um pouco mais, que ele lecionou no estado como professor da escola normal lá de Curitiba, 35 anos, porque ele precisava de professor de biologia e ele foi ficando. E ele gostava muito de ser professor. Tinha muito dom. E atualmente a senhora continua morando em Curitiba? Eu continuo morando em Curitiba. Já há mais de 60 anos que eu moro em Curitiba, né? Que legal. A senhora teria uma história marcante que aconteceu na sua vida ou no seu trabalho em que a senhora viu a mão de Deus? Olha, eu tenho tantas experiências, mas assim no momento não... A senhora pode pensar, escolher uma experiência que a senhora viu ali, Deus realmente atuando, né, em alguma situação de perigo, não sei. Olha, eu tenho 2 coisas, mas principalmente a minha filha, quando ela tinha 7 anos, ela começou com muito problema de garganta e era tão forte que ela tinha que tomar Bezetacil de 15 em 15 dias e estava já prejudicando o coraçãozinho dela e eu estava desesperada. E encontramos um senhor que fazia um tipo de tratamento de umas garrafas com produtos naturais e que esse produto, e a minha filha, a minha irmã tinha uma amiga que morreu cedo por causa dessa doença, mata as pessoas, e estava desesperada. E um médico mandava operar, outro dizia que não era para operar. E eu sei que eu levei a minha filha nesse senhor, ele deu um remédio, e eu vinha cada 2 meses, levava umas garrafas, e ela tomou isso sem parar. A minha filha nunca mais teve nada, ela sarou, ficou uma moça bonita,
forte, ela não tem nunca mais dor de garganta. Amém, que Então, legal. isso foi um milagre na minha vida, porque era Foi um milagre e foi o tratamento natural também, né? natural. Interessante, muito bem. Bom, agora nós já estamos chegando ao final da entrevista. A senhora tem um verso da Bíblia e um hino favorito? Eu tenho. Preciosa Jesus para mim. E meu verso favorito é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E qual a senhora, o testemunho que a senhora queria deixar agora como palavras finais para quem for assistir esse vídeo, de como Deus atuou na sua vida, de um testemunho de gratidão, né? Olha, Deus atuou muito na minha vida. Eu só tenho tive um marido muito bom, os filhos cresceram, estudaram, se formaram, um é médico, outro arquiteto, e a minha filha foi graduada em computação. Mas eu só tenho uma coisa que eu espero que quem veja esse vídeo ore pelos meus 2 filhos, que eles estão meio afastados da igreja. O resto está tudo bem, eu sou uma pessoa bem feliz, bem realizada. Mas com certeza Deus ouve as orações das mães, né? Ok, muito bem. Eu agradeço muito por a senhora ter aceito o nosso convite. Que Deus seja louvado pela atuação dele na sua vida, né? Obrigada. E que ele continue abençoando muito a senhora. Muito obrigada.